Irmãos, o tema de hoje são os encontros pessoais de Jesus. E eu não sei se a gente vai ter tempo de tratar de todos hoje, né? Porque foram muitos e cada um deles tem alguma coisinha especial, mas a gente vai ver no decorrer do estudo que, de fato, eles têm muita coisa em comum, esses encontros. E não estão todos relatados aqui. Por exemplo, Marta e Maria são vários encontros que elas têm com Jesus. E não foram só elas também, outros, se a gente contar só com o chamado dos 12, são vários encontros pessoais que poderiam entrar aqui. Mas esses são os principais porque a Bíblia conta uma história sobre cada um deles. Então nós vamos começar esses encontros aqui com o nosso querido João, que começou a nossa igreja, o João Batista. Né? É brincadeira isso. Tem uma teoria, né? O JJJ, Jordão, João, Jesus, mais ou menos nessa ordem, que diz que nós viemos dessa linhagem aí, mas é só uma teoria. Muito bem, vocês conhecem a história do João Batista. O texto mais completo sobre João Batista está em Lucas, que conta a história dos pais. É, por exemplo, o texto de Lucas que mostra que Jesus não nasceu em dezembro, ele nasceu possivelmente da metade de setembro até a primeira semana de outubro, porque o pai de João Batista, Zacarias, era sacerdote da ordem de Abias. E pelo que você vê lá no livro de Levíticos, a ordem de Abias era uma das... não era a última ordem, mas era uma das últimas ordens que deveria se revezar nos sacrifícios no templo. Então, Zacarias, sendo sacerdote pela ordem de Abias, ele se encaixa mais ou menos entre setembro ele se encaixa num mês que os 9 meses de gravidez de Isabel vão dar em setembro, vão dar 6 meses antes de setembro e outubro, que é quando Jesus nasce. Então, porque Zacarias, ele é primo de Jesus, Zacarias não, Isabel é prima de Maria, e, portanto, João Batista é um primo distante, primo segundo, terceiro grau, não sei como contar isso, primo de Jesus. E ele é 6 meses mais velho, porque quando Maria recebe o anúncio da sua gravidez, Isabel já tinha 6 meses de gravidez. O interessante de João Batista é que ele poderia ter sido sacerdote, mas abandonou essa carreira. Eu não sei se foi o irmão Roland ou o Brown que falou sobre a vida de João Batista, então não vou entrar em muitos mais detalhes sobre a vida dele. Mas isso é interessante, ele abandonou a carreira de sacerdote para viver como profeta solitário. Nessa de ser um profeta solitário, a mensagem dele era uma mensagem que era um pouquinho diferente do que os sacerdotes, do que os fariseus pregavam. Porque na época de Jesus era muito forte o sentimento de nacionalismo dos judeus. Claro, pelo contexto histórico da dominação do Império Romano. Então, era basicamente uma ideia só que entrava na mente deles, o nacionalismo, que envolvia, por exemplo, não se misturar com os costumes pagãos do Império Romano. Por isso nós vamos ter os fariseus, nós vamos ter os saduceus, que eram seitas do judaísmo que tentavam manter a pureza da religião, para não deixar que o paganismo entrasse no judaísmo. Então, esse sentimento nacionalista envolvia todas as áreas de Israel nessa época. João vem com uma pregação diferente. A ênfase dele é nos pecados. E não é só a ênfase nos pecados do tipo, você está pecando, você é um condenado. Não, ele falava, você é pecador, está pecando, mas tem conserto, você precisa se arrepender. Essa era uma coisa nova para eles, porque o próprio fato de Jesus ter vindo aconteceu por causa da banalização do sacrifício de animais. O sujeito pecava e ele só precisava sacrificar o animal, e aquele sacrifício tinha originalmente a intenção de quebrantar a pessoa, mas ficou tão banal que o sacrifício já não emocionava mais, não quebrantava mais as pessoas a ponto delas não quererem mais cometer o pecado. Se tornou mais ou menos como uma penitência. Eu cumpro essa penitência, eu cumpro esse castigo, eu pago essa multa e pronto, estou livre para pecar de novo.
Era mais ou menos isso que acontecia. Por isso, lá em Isaías, Deus já abomina o sacrifício, abole o sacrifício, porque ele fala, olha, o sacrifício não está adiantando de nada. Então, João Batista vem com uma mensagem diferente. O arrependimento dos pecados e o batismo após o arrependimento. Tanto que ele percebe que algumas pessoas não estão arrependidas, vêm se batizar para ele, e ele fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque eles estavam tratando o batismo da mesma forma como tratavam o sacrifício. Era só se batizar, estava purificado dos pecados, pronto, podia cometer pecado de novo. Então, ele pregava o arrependimento e, depois do arrependimento, o batismo. A pregação do João Batista era uma pregação corajosa e dura. Corajosa porque ele pregava para todos. Até mesmo para o governador Herodes. Mas ela era dura, porque ele botava o dedo na ferida. Ele não tinha medo, por exemplo, de acusar Herodes de adultério e de incesto. Um incesto, não é bem incesto, mas como era cunhada dele, era parente. Então, de qualquer forma, era uma relação imoral. E se arriscava a ser morto, a ser preso, enfim. Só que também era uma questão muito prática, era uma mensagem muito prática. Nós podemos ver em Lucas capítulo 3, desses versículos, que as pessoas chegam para João e falam, tá, você está falando que nós temos que nos arrepender, você está falando que nós temos que nos batizar, abandonar o pecado, mas e agora, o que eu faço? E é quando ele fala então para os soldados, olha, não abuse da sua autoridade. Fala para o sujeito, olha, não roube, não cobre a mais. Então era uma mensagem bem prática. Olha, o que você tem que fazer para consertar a sua vida é isso e pronto. Bem diferente daquilo que os fariseus e os rabinos pregavam, porque eles impunham para as pessoas uma série de regras, uma série de rituais que a pessoa tinha que cumprir para se purificar. João Batista fala, não, você está roubando? Para de roubar. Está adulterando? Para de adulterar. Você é soldado? Quer viver uma vida certa? Não abuse da sua autoridade. Então, era uma mensagem bem prática. Mas ele também anunciava a manifestação do Messias. E uma coisa interessante sobre João Batista, e que a gente vai ver nas outras histórias também, é que João Batista ele tinha certeza absoluta de quem ele era. E ele afirma, eu não sou o Messias. O Messias é aquele que há de vir depois de mim, aquele do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ou seja, durante todo o seu ministério, João Batista ele tem consciência de quem ele tem consciência da sua missão, ele tem consciência da sua função, ele tem consciência da sua posição. Naquele episódio em que alguns discípulos deles falam, olha, mestre, aquele que você batizou lá no Rio Jordão, ele agora está também ensinando e pregando e fazendo milagres. E o João fala, olha, importa que ele cresça e eu diminua. Então ele tem total consciência da sua posição, ele sabe o que está fazendo. Ele não está ali à toa porque ele acha que recebeu uma revelação. Ele tem certeza de quem ele é, de quem ele não é e de quem é o Messias. É bem provável que durante a vida de João Batista e de Jesus, eles tenham se encontrado diversas vezes. Porque, afinal de contas, eles eram parentes. E, afinal de contas, o pai dele era sacerdote. Então, nas idas para o templo de Jerusalém, a família de Jesus pode ter se encontrado. Se Maria, sozinha, foi até a casa de Isabel, quando ela recebeu o anúncio de que estava gerando um filho, o que impedia ela de ter ido até a casa de Isabel no primeiro aninho de João Batista, no segundo aninho, ou em alguma outra festa da família? Então é provável que eles tenham se encontrado durante a sua vida. Mas em algum momento da vida deles, os dois receberam a confirmação do seu chamado e João Batista sabia exatamente quem ele era e quem era Jesus. Não foi, mas no ministério de Jesus, o único encontro entre os dois é no batismo. Nas outras vezes, é João Batista vendo Jesus de longe, ou Jesus falando de João Batista porque alguém falou de João Batista para Jesus. Então Jesus responde. A única vez que eles se encontram é aqui, no batismo, que eles se encontram pessoalmente e travam um diálogo.
Então, essa é a principal característica de João Batista. Ele é consciente de quem ele é, da sua posição, da sua missão, da sua função. E ao contrário dos líderes evangélicos de hoje, uma coisa que salta aos olhos na vida de João Batista é que ele, do qual Jesus diz que é o maior dos homens nascido entre os filhos de mulher, ele nunca quis ser maior do que deveria. Ele sempre se colocou no seu lugar. E essa característica a gente vai encontrar também nas outras histórias. O segundo encontro pessoal de Jesus que a gente vai ver é a mulher pecadora, que está em Lucas 7, de 36 a 50. Vocês sabem a história. Era um banquete de um fariseu, e nesse banquete essa mulher entrou, trouxe um vaso, descrito como um vaso caro, com um unguento, que ela derrama aos pés de Jesus, ela chora aos pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os seus pés, com os seus cabelos, e começa a beijar os pés de Jesus. Enquanto ela está fazendo isso, o anfitrião da festa começa a ter pensamentos sobre aquela mulher. E nesses pensamentos ele também começa a criticar a Jesus. Olha, se ele soubesse, se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando ele. Eu lembro que foi numa aula com a irmã Betina que ela levantou essa questão dos pecadores. Quando a Bíblia traz um sujeito sendo chamado de pecador, ela está querendo dizer que esse sujeito cometia os pecados sexuais. Porque os outros pecados todos são descritos. Mas para aquela sociedade, pecador, essa pessoa que vivia com o rótulo de pecador, de pecadora, era a prostituta, era o funcionário público, era o incestuoso, era o homossexual. Então eles, quando fala essa pecadora, com certeza aquela mulher ou era uma prostituta, ou era uma pessoa que estava casado, estava juntada com alguém sem as formalizações legais da religião e da lei, e, portanto, estava vivendo uma vida errada. Poderia ser uma adúltera, poderia ser uma incestuosa, enfim, algum desses pecados. E o problema é que, para os judeus, você não podia nem tocar essa pessoa. Porque se você tocasse essa pessoa, você ficava imundo durante um certo tempo, e você tinha que fazer um sacrifício e alguns rituais de purificação. Enquanto você não completasse esses rituais, você não podia participar de nenhuma outra cerimônia religiosa judaica, e você não poderia sequer sair de casa e visitar alguém. Porque você corria, não é que você iria purificar ou tornar impura a casa de quem você estaria visitando, mas é que você corria o risco da pessoa que estaria te recebendo não te receber, não deixar você nem entrar em casa, porque você esteve em contato com um pecador. Então era uma coisa complicada, eles não queriam nem encostar. Então esse fariseu ele tem esse pensamento, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que é o banquete. Os banquetes de pessoas ricas no Oriente Médio são abertos ao público. Porque é costume, num banquete de uma pessoa rica, receber pessoas importantes. E é uma maneira dela demonstrar a sua riqueza e a sua importância através dos convidados que ela tem. Então ele convidou Jesus, um rabino que estava tendo sucesso, que estava tendo fama, e ele imaginava que ali naquele banquete eles iriam discutir teologia, iriam discutir um monte de coisa que seria importante, e isso agregaria valor a esse fariseu. Então o banquete era um banquete aberto. Era aquelas casas que vocês podem ver nos filmes, que são casas com um jardim central, um salão central cercado por colunas, com uma fonte que jorra água dentro da casa, sinais de luxo, sinais de riqueza. Que para o judeu era importante, porque o sinal de luxo e sinal de riqueza era sinal de que ele era um homem espiritual, abençoado por Deus. Então ele fez questão de mostrar. E nisso, essa mulher entrou, porque era aberto ao público. Ela não podia participar do banquete, não podia participar da conversa, mas ela podia chegar até perto de quem estava comendo. Essa mulher era conhecida, porque no verso 39 ele fala: se esse homem fosse realmente profeta, ele saberia quem é a mulher que o está tocando, porque ela é pecadora.
se ela não fosse conhecida, ele não poderia ter pensado isso. A grande questão é, ela era conhecida de quem, quando e como, né? Só que o que ela estava fazendo era aquilo que o anfitrião devia fazer, e Jesus fala para ele, olha, ela está fazendo algo que você não fez para mim. Se ele realmente considerasse Jesus como uma pessoa importante, ele teria mandado um dos seus servos lavar os pés de Jesus. Mas a gente não sabe se isso foi um lapso dele, se ele realmente não tinha tanta consideração assim por Jesus, só trouxe Jesus para a conversa. O fato é que a atitude dessa mulher e o fato de Jesus conhecer o pensamento do fariseu acabou dominando a conversa ali. Então, ela fez o que ele deveria ter feito, o que ele deveria ter mandado algum servo fazer. Só que ele nem cogitou isso. Ele apenas queria se mostrar como um grande anfitrião, como um anfitrião rico, ou seja, ele estava buscando na presença de Jesus ali um ganho secundário para ele. E quantas vezes a gente não faz isso com a religião? Quantas vezes a gente não faz isso com Deus? A gente só se aproxima de Deus, a gente só se aproxima da igreja, ou só se aproxima da religião, porque de fato aquilo vai nos trazer um ganho secundário. Já contei para vocês a minha experiência com escatologia? É que hoje eu sou casado, né? Mas quando eu era mais jovem, eu falava para o pessoal assim da igreja, lá na igreja que eu me tornei pastor, tinha uma turma de jovens que cresceram comigo, inclusive meus 3 irmãos. E eu falava assim para eles, escuta, vocês querem impressionar as meninas? Comece a discutir escatologia na roda de conversa da igreja para vocês verem como isso não impressiona. Começa a falar na roda de escatologia tudo que eu ensino para vocês verem se as pessoas não vão arregalar os olhos, abrir a boca e cair o queixo. Vocês vão sair de lá como os doutores em teologia. Mas, claro, eu estava falando isso como brincadeira para eles, mas isso é um ganho secundário que muita gente faz, até às vezes de maneira inconsciente. Começar a se acercar de coisas importantes para que essas coisas importantes agreguem valor à pessoa. Foi o que esse rabino fez. Trouxe Jesus, esse fariseu, trouxe Jesus, que era um rabino que estava ficando famoso, e com isso ele ganhava alguma visibilidade. Né? Bom, o que ela fez? Ela lavou os pés com água do próprio corpo, com suas lágrimas. Ela enxugou os pés de Jesus com seu próprio corpo, ou seja, com seus cabelos, e ela beijou os pés de Jesus. Que é uma posição, é um ato da maior humilhação possível. Só que não foi um ato que alguém mandou ela fazer. Ela foi lá voluntariamente e fez. Então, as palavras de Jesus para ela, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, versículo 47, porque ela muito amou, mas aquela quem pouco se perdoa, pouco ama, então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Aí o pessoal começou a discutir, quem é esse que perdoa até pecados? Jesus ignora e diz a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. As palavras de Jesus para ela demonstram o que havia no coração daquela mulher. Aí volta lá em João, ela demonstra consciência de pecado, ela demonstra conhecimento sobre quem era Jesus e sobre o que ele podia fazer por ela, ela demonstra fé sobre o que aconteceria, porque ela é uma mulher, não podia estar lá, ela era uma pecadora, seria recriminada por todos, mas ela sabia o que Jesus podia fazer por ela. Por isso que ela foi voluntariamente se humilhar aos pés de Jesus. Então ela teve coragem de enfrentar as consequências, ela acabou saindo dali com seus pecados perdoados. E é Jesus que fala, a tua fé te salvou. Não é o texto que supõe que essa mulher teve muita fé. Não, Jesus fala para ela, tua fé te salvou. E salvou ali literalmente, tanto das consequências do que ela fez, porque ela podia ser apedrejada, quanto de maneira espiritual. Ela saiu dali com seus pecados perdoados, com sua alma salva. Então vejam, a primeira coincidência dela com João Batista, ela tem consciência de quem ela é. E ela tem consciência do seu pecado. Ela tem consciência do que vai acontecer com ela ali. Ela sabe o que as pessoas pensam dela.
Ela sabe quais são as restrições da vida dela por causa do estilo de vida dela. Mas ela conhece Jesus, assim como João Batista também conhecia Jesus. E ela sabia o que Jesus podia fazer por ela. Ela não fala nada. Ela não pede milagre, ela não pede nada. Ela apenas se humilha para Jesus e faz para Jesus aquilo que está ao alcance dela. E o que está ao alcance dela, limpar os pés de Jesus. Pastor Paulo, no final do versículo 47, eu acho isso assim, que ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Na verdade, aí é um trocadilho. Esse versículo é um problema, porque tem muita gente que cria uma doutrina em cima desse versículo. Mas é um trocadilho que Jesus está falando sobre que aquele que ama mesmo, aquele que tem fé, recebe o perdão. Né? Senão tem gente que fala assim, então quer dizer que se eu fui pouco perdoado, eu pouco amei, ou se eu pouco amar, eu vou ser pouco perdoado. Não, perdão é perdão. Não existe pouco perdão nem muito perdão. Perdão é perdão. Que não perdoa. Aqui que Jesus está falando, fazendo um trocadilho com a intenção do fariseu. O fariseu só queria um ganho secundário. Tanto que ele não mandou um dos seus servos lavar os pés de Jesus. Se ele realmente quisesse Jesus ali por quem Jesus era, ele teria feito isso. Mas ele não fez. Ele só queria, era o valor que Jesus podia agregar à vida social dele. Mais ou menos como você chamar alguém famoso para sua festa e depois vai ficar todo mundo falando na rede social que aquele famoso esteve na sua festa. Ele nem conversou com você, ele te ignorou, ele estava cercado por seguranças, mas na rede social cai lá, fulano de tal estava na sua festa. Então você vai ficar famoso por tabela, né? Que é o tal do ganho secundário. A terceira... E o choro dela é que demonstra o arrependimento dela, de verdade. Ela está ali chorando, sem falar absolutamente nada. Só Jesus conhece o que estava no coração dela ali. E Jesus conhece os pensamentos também das pessoas ali, porque o fariseu pensou mal dele e dela, Jesus conheceu o pensamento dele, e a única que estava sendo sincera ali, possivelmente no banquete, era aquela mulher. Aí vamos para Marta e Maria. Eu não estou entrando em muitos detalhes teológicos, tá, irmãos? Porque, na verdade, todos esses textos aqui têm muita teologia. Os textos sobre essa mulher aqui eu já preguei umas 4 vezes, de 4 formas diferentes. Porque tem muita coisa aqui para a gente analisar. Mas a gente quer ver o que eles têm em comum nesses encontros com Jesus. Então, Marta e Maria. Essas duas se encontram com Jesus diversas vezes. Tem as 3 principais que são relatadas, mas, por exemplo, na última semana de vida de Jesus, Jesus pousou na casa deles. E Jesus fez da casa deles uma espécie de QG central. Jesus saía de manhã de lá, ia para Jerusalém, arrumava confusão em Jerusalém, de noite ele voltava para a casa deles, dormia ali, no dia seguinte ele ia de novo para Jerusalém. Quando a gente faz a harmonia dos evangelhos, a gente percebe pelo evangelho de Marcos que um monte de coisa que acontece nos últimos dias de vida de Jesus acontece nesse período de uma semana. Uma semana entre a chegada dele em Betânia e a crucificação dele na Páscoa. E nessa uma semana, tem 2 capítulos que ele fala, e Jesus retornou a Betânia no final do dia. No dia seguinte, Jesus voltou para Jerusalém, porque era uma vila que ficava em frente de Jerusalém. Então ele pousava na casa de Marta e Maria e Lázaro, e depois ia para Jerusalém durante o dia. E passava o dia em Jerusalém, nessa semana da festa da Páscoa ali. Então, eles se encontraram muitas vezes. Mas tem 3 trechos que são os principais aqui, que recebem maior atenção dos evangelistas. A primeira vez que eles se encontram, ou que é relatado o encontro entre eles, é quando elas aparecem recebendo Jesus e seus discípulos em Lucas 10:38. A célebre passagem em que Marta está atarefada cuidando de um monte de coisa e Maria está ajoelhada aos pés de Jesus. Olha aí uma outra coincidência, hein? Ou uma cristocidência. Maria, como mulher pecadora, está aos pés de Jesus. É claro que quando a gente quer receber alguém em casa, a gente faz um monte de coisa para receber a pessoa. A gente quer, pelo menos, deixar a casa arrumada. Se a visita for rápida, pelo menos a casa limpa. Mas se a visita for mais demorada, a gente pensa, vamos fazer um bolo, vamos fazer uma torta, vamos fazer um café, vamos comprar pizza. A gente pensa em alguma coisa. Era nisso que Marta estava fazendo ali. E não tem problema nenhum.
O problema, e Jesus não falou nada. O problema aconteceu quando ela reclamou da irmã. E ao reclamar da irmã é que Jesus falou, olha, tudo bem, eu agradeço até, né, parafraseando Jesus, eu agradeço tudo que você está fazendo por mim e pelos discípulos, a comida está gostosa, estou sentindo o cheiro, nós vamos comer bem, eu sei, mas isso aqui é mais importante. E você está se estressando à toa. Então essa é a primeira vez que eles se encontram. Em João 11, depois dessa primeiro encontro relatado, é a morte de Lázaro. E na morte de Lázaro, é Marta, que é a primeira ao encontro de Jesus. Eles estão lá em casa chorando, chega a notícia de que Jesus está vindo, Marta sai de casa e vai se encontrar com Jesus no caminho. E ela fala, mestre, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Maria fica lá. Aí Marta volta. E diz o texto que ela chega lá em Maria e fala, o mestre quer te ver. E Maria sai correndo. E todo mundo se pergunta, por que ela saiu? E aí quando ela se encontra com Jesus, ela faz a mesma observação que Marta fez. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Então, as duas demonstram a mesma fé. Elas têm certeza que se Jesus estivesse lá, ele não teria morrido. E em João capítulo 12, então, já na última semana de vida de Jesus, Maria unge os pés de Jesus. Ela faz exatamente a mesma coisa que a mulher pecadora fez. Ela limpa os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus e passa um unguento perfumado nos pés de Jesus. É aquela passagem em que Judas vai reclamar do valor ali que podia ser dado aos pobres, mas, e aí a gente sabe, essa é uma das passagens que indica que o texto foi escrito pelo apóstolo João, porque ele estava lá. Ele sabia do que havia por trás dos bastidores e ele faz a observação. Judas só disse isso porque ele era um ladrão e tomava o dinheiro da nossa bolsa. O dinheiro que era nosso, para nosso sustento, ele usava. Eu não sei quando foi que eles souberam disso. O fato é que João faz essa observação, ele estava sabendo. O que prova que o evangelho foi escrito pelo apóstolo João. Então, nessa ocasião em que Maria está ungindo os pés de Jesus, acontece tudo igual. Marta está servindo e Maria aos pés de Jesus, só que nessa ocasião, então, não tem mais a reclamação de Marta. E Maria está ali, então, ungindo os pés de Jesus. O que é importante nesse episódio é que Maria dispõe de algo seu. Algo físico e algo financeiro. Porque, pelas palavras do próprio Judas, aquele perfume ali era caro. Então ela estava dando dela, oferecendo dela para Jesus. E não era só o dinheiro dela, era o físico dela, porque ela estava ajoelhada e enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Essa é a última semana de vida de Jesus em que eles hospedam, que Marta e Maria hospedam a Jesus. Então, olha que a gente começa a ver aí pontos de encontro entre as atitudes daqueles que se encontraram pessoalmente com Jesus. É interessante notar que havia uma multidão em volta de Jesus. E a próxima história é que vai nos mostrar isso muito bem. Zaqueu. É o outro encontro importante pessoal de Jesus. Ele se encontra com Jesus nessa última semana, numa das oportunidades em que Jesus está indo para Jerusalém. Lucas não deixa claro se ele está vindo antes de chegar em Betânia, ou se ele já tinha chegado em Betânia, e aí ele resolveu tomar um outro caminho para entrar em Jerusalém, passando por Jericó. Isso não está claro ali. Pela geografia, que a gente olha nos mapas, é possível. Porque Jericó era uma cidade relativamente grande, e Betânia era só uma vila. Ele podia entrar direto em Jerusalém, ele podia dar uma volta para entrar por um dos outros portões de Jerusalém. E esse caminho passava pela região de Jericó. Então não está claro em Lucas se Jesus faz isso ou se esse encontro com Zaqueu é antes dele chegar em Betânia. O fato é que é a última semana, antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele se encontra com esse rapaz aqui. Nos 3 anos de ministério de Jesus, ele passou por Jericó muitas vezes.
mas muitas vezes. Jericó era como que uma passagem de caminho para quem quisesse chegar a Jerusalém. Ele cura um cego nos portões de Jericó. Ali. Então, é possível que Zaqueu tivesse tido a oportunidade de ver Jesus. Mas aqui nesse último ano do ministério de Jesus, ele já está famoso. Ele já ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele já ressuscitou a filha do Jairo, ele já curou cegos, coxos, surdos. Ele já afrontou os fariseus e saduceus diversas vezes. Ele já expulsou os cambistas do templo pelo menos uma vez, né? Ele faz isso no primeiro ano e no último ano. Então, aqui nessa ocasião, Jesus já estava famoso. Então, é possível que nos outros 2 anos, Zaqueu não tenha tido interesse. Só mais um profeta. E Zaqueu era era chefe dos cobradores de impostos, então ele era uma pessoa importante, apesar de ser mal vista pelos judeus. Ele não deve ter dado muita atenção a isso. Mas nessa ocasião, Jesus estava passando por ali, onde Zaqueu morava. E Zaqueu se esforça muito, mas muito, para apenas ver Jesus passando. Eu preguei aqui no domingo à noite mostrando isso. O problema de Zaqueu não era só o tamanho dele, e não era só a multidão que estava em volta de Jesus, que não dava acesso a Jesus. O problema de Zaqueu é que ele era mal visto em público. Ele podia ser escorraçado, ele seria maltratado, ele podia apanhar. Porque ele era o chefe daqueles sujeitos que eram considerados traidores na nação e ladrões, porque cobravam imposto a mais. Ou seja, Zaqueu era rico, não era nem pelo seu trabalho. Zaqueu era rico pelo trabalho dos fiscais, dos cobradores de impostos que trabalhavam para ele. Ele seria uma figura, uma espécie de mafioso da época, se a gente for pensar assim. Mas ele se esforça para ver Jesus passando. Olha só que interessante. O fariseu da mulher pecadora podia ter feito isso e não fez. Ele podia simplesmente ter mandado um servo lavar os pés de Jesus, se ele considera Jesus importante. Zaqueu enfrenta perigos para apenas ver Jesus. Não é bem contrastante a posição de um e de outro? Enquanto um não dava importância, o outro dava tanta importância que estava se arriscando a ser linchado na rua. Mas ele corre atrás. E aí ele recebe a bênção de receber a visita de Jesus. Jesus se oferece e fala, olha, quero ir na sua casa. E aí quando ele vai para lá, ao conhecer Jesus pessoalmente, ele é transformado. E a transformação dele é tal que é como se nós pensássemos que se todos os políticos se convertessem, devolvessem o dinheiro roubado ou cobrado a mais, ou enfim, se eles revelassem todos os segredos e todas as coisas erradas que eles fizeram. Isso é uma transformação de vida. A transformação de Zaqueu é tamanha que ele quer devolver o que ele roubou das pessoas e quer distribuir metade da fortuna dele para os pobres. Eu imagino até que, o texto não fala isso, mas que ele tenha abandonado o emprego dele. Tamanha é a transformação que ocorre com ele. Quando ele só queria ver Jesus. Mas quando ele conversa com Jesus pessoalmente, ele recebe consciência de pecado, ele tem uma atitude de arrependimento, que é querer consertar os seus pecados, ele tem desprendimento das riquezas e ele tem essa disposição de consertar os pecados. Eu acho, a gente não pode julgar as pessoas pelo coração, porque a gente não conhece o coração das pessoas. Mas eu acho que esse é um sinal claro de que a pessoa se arrepende. É quando ela demonstra a disposição de consertar o seu erro. Ah, fiz uma fofoca, contei uma mentira, estou arrependido. Tá bom. Mas e aí? Você vai lá consertar a mentira? Você vai lá fazer a careação e pedir perdão para a pessoa de quem você fez a fofoca? Para mim, arrependimento, a pessoa tem que fazer isso. Ela tem que ir lá e consertar a mentira que ela fez. Falar a verdade. Desfazer a fofoca. Isso para falar das coisas que a gente encontra no meio da igreja. Ou que eu posso revelar que eu encontro no meio da igreja. Mas é isso aí. A transformação de Zaqueu é essa. Olha, como mulher pecadora, como João Batista e como
Marta e Maria, Zaqueu, ele tem consciência do seu pecado, consciência de quem ele é. A viúva pobre. Nós não sabemos se em algum momento Jesus se apresenta para essa mulher. É a viúva pobre que vai lá dar as 2 moedinhas e que Jesus dá testemunho de que ela deu tudo que ela tinha, enquanto os ricos, segundo o texto, davam daquilo que lhes sobrava. E há um jogo aí. Dar o que te sobra é uma coisa. Dar daquilo que te sobra é outra. Dar o que sobra, você pega tudo o que sobrou e dá. Dar daquilo que te sobra, você pega aquilo que sobrou, divide e dá um pouquinho. E Jesus fala que eles estavam dando daquilo que lhes sobrava, não aquilo que sobrava. Ou seja, eles eram mais avarentos do que a gente pode pensar. Mas essa viúva deu as 2 moedinhas. É esse episódio aí. Jesus a conhecia? Não sabemos. No texto, ele não fala com a mulher. Ele a observa de longe, ele está observando as pessoas indo depositar o dinheiro lá no gasofilácio. Os ricos, então, depositavam grandes quantias do que lhes sobrava. Marcos 12, 44. Mas Jesus fala, olha, ela deu mais do que todos eles. Porque Jesus está falando daqui da intenção do coração dela. Como que ele sabia que ela era viúva e pobre? Bom, claro, tirando o fato de que Jesus é Deus e sabia todas as coisas, o fato é que ele chama a atenção para essa mulher porque as outras pessoas também podiam identificá-la como uma viúva e pobre. Será que ela era conhecida de antemão das pessoas? Será que as roupas dela denunciavam seu estado de viuvez e pobreza? Ela era conhecida pelas pessoas ali em volta, que estavam naquele momento com Jesus? Bom, o fato é que, como ele sabia, não importa. Porque o que importa nessa história é que os ricos depositavam grandes quantias, e nesse caso, a dela foi a mais valiosa. Porque dar tudo o que tem implica em que você tem que ter muita fé com aquilo que vai acontecer depois. Porque ela estava dando tudo o que tem. Como é que ela ia fazer depois? A fé aí não era o ato de dar. Aliás, como muitas vezes na nossa vida, a fé não é o ato em si que a gente tem que ter fé. A gente se preocupa com o que vai acontecer depois que a gente fizer aquilo. E a fé é nesse depois, que Deus vai providenciar o depois. Porque às vezes, pode ser que no momento de abalo emocional, no momento de êxtase, você vai lá e faz. Você mete a cara lá e faz o que tem que ser feito. E só depois que você vai pensar nas consequências. Mas a fé é uma coisa racional. Fé não é sentimento. É uma fé racional baseada nas promessas. Conhecimento de quem é Deus e do que Deus pode fazer. Bom, nós sabemos que essa viúva era religiosa. No mínimo. Porque ela está dando a oferta lá no gasofilácio. E ela não está dando o dízimo, irmãos. Ela não está dando o dízimo. Porque dízimo é 10% do que você tem. Ela deu tudo. Então, era uma mulher religiosa. Então, a gente pode afirmar com certeza que ela estava tendo uma fé baseada naquilo que ela conhecia de Deus, do que Deus podia fazer com ela no depois, quando ela ficasse sem dinheiro. Quando ela passasse fome. Por isso, aqui foi mais valioso a intenção do coração dela do que, de fato, o valor do que ela deu. Muitas vezes a gente fala assim para a pessoa, né? O que vale foi a intenção. Não é? Quando a gente recebe no amigo secreto da empresa uma meia, o que vale a intenção? Ou quando às vezes, isso aconteceu lamentavelmente numa igreja que eu pastoreei, que teve amigo secreto no final de ano e o sujeito que devia dar lá para uma das irmãzinhas, senhoras da igreja, ele tinha que trocar o presente com ela, porque ele tirou ela, ele faltou. E aí? O que a irmãzinha falou, o que vale a intenção do coração? Eu falei, só que conhecendo esse fulano como eu conheço, eu sei que a intenção não foi muito boa. Mas no caso, Jesus conhecia a intenção do coração dela. E eu tenho, na minha teologia, quem sou eu? Eu tenho alguns pontos teológicos em que eu creio, não sou nenhum doutor em teologia ainda. Talvez um dia seja, quem sabe. Quando entrar dinheiro eu puder fazer o doutorado.
Mas eu tenho para mim que uma das coisas mais importantes na teologia de Jesus, e consequentemente na teologia da Bíblia, é a questão das intenções do coração. Até mesmo quando o sujeito erra, Deus valoriza a intenção do coração. De que outra forma Davi poderia ser chamado de o homem segundo o coração de Deus, sendo que Davi cometeu pecados muito piores do que o rei Saul. E, no entanto, Saul foi rejeitado. E Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. É porque o coração é muito importante. A questão do pecar ou não depende da nossa natureza, depende da nossa experiência, da nossa imaturidade, do quanto a gente naquele momento está em comunhão com Deus, do quanto a gente está atribulado com os problemas pessoais, a gente acaba caindo. Mas você cai e permanece caído, ou você cai, se arrepende, levanta e continua em frente? Era isso que acontecia com Davi. Ele caía, se arrependia, fazia o possível para consertar o seu erro e continuava em frente, tentando obedecer a Deus. Então, a intenção do coração é uma coisa muito importante para Jesus. Aí chegamos a Nicodemos. Nicodemos é uma figura controversa. Exatamente por causa disso que a irmã Adriana falou. Muitos o admiram, porque ele foi um seguidor fiel de Jesus. Mas outros, a grande maioria, o acusam de covardia, porque ele era um discípulo secreto, um discípulo escondido. Mas olha só que interessante. Ao contrário da maioria dos outros discípulos abertos de Jesus, ele foi procurar Jesus. Ao contrário dos fariseus e dos rabinos e dos saduceus que criticavam Jesus, ele foi procurar Jesus. Então, o que ele tem em comum com os outros personagens da nossa história é que todos eles vão até Jesus. Tirando João Batista, que Jesus vem até ele para fazer o batismo, o fato é que João Batista já estava fazendo a obra que Deus havia mandado. Por isso que Jesus vem até ele. Mas todos os outros pecadores que a gente encontra nessas histórias foram até Jesus. O exemplo principal é Zaqueu pelo esforço que ele fez. Nicodemos também foi até Jesus. E em se tratando de um fariseu chamado de príncipe entre os judeus, isso era uma coisa importante, porque os outros limitavam-se a criticar Jesus e atacar Jesus e tentar armar ciladas para pegar Jesus. Não quero me comparar a Nicodemos nem a nenhum deles, mas talvez a irmã Lilita esteja aqui como testemunha disso, pode confirmar isso, os irmãos conversem com ela depois. O que tem de comum naquilo que Jesus sofria com aquilo que nós, pastores, sofremos, não está escrito. Quem dera todos os membros de igreja agissem como Nicodemos agiu. Em vez de fazer os grupinhos e ficar falando do pastor, fossem falar com o pastor. Mas isso não acontece. Ele era um sujeito importante, ele era um principal, ou seja, um príncipe entre os fariseus, entre os judeus, entre a liderança do povo judeu, mas ele se rebaixa a ir buscar Jesus. Claro, faz isso escondido. A gente não pode julgá-lo por isso, porque afinal de contas, vai da natureza pecaminosa de cada um. Nesse momento ele não estava pronto para procurar Jesus abertamente. Mas ele também não estava sendo traiçoeiro e perverso a ponto de falar pelas costas de Jesus. Ele foi até ele. No diálogo deles, está justamente em João, porque o Evangelho de João é o evangelho que tem mais teologia e filosofia de todos. Então tem uma profunda teologia e filosofia na conversa entre eles. Mas salienta-se que ao invés de tirar conclusões precipitadas sobre os ensinos de Jesus, ele não quis jogar sua sabedoria e sua autoridade sobre Jesus, ele procura Jesus para tirar as dúvidas que ele tem. Quantos problemas e mal entendidos nós evitaríamos na igreja se nós agíssemos como Nicodemos, não apenas com o pastor, mas com os irmãos. Ao invés de tirar conclusões sobre o que o irmão fez ou deixou de fazer, vamos conversar com ele. Vamos perguntar para ele. Vamos fazer um cara a cara. Como o próprio Jesus diz em Mateus, né? Se você
vira um irmão pecar contra ti, vai e fala com ele só. Entre ti e ele só. Não é para espalhar para a igreja, não é para chamar uma comissão para ver o sujeito. Não, vai lá e fala com ele primeiro. Nicodemos teve essa atitude. Então, esse é o ponto principal com os personagens. Ele foi escondido? Tudo bem, foi escondido. Podia ter tido a coragem de Zaqueu, mas não teve. Mas ele não foi pérfido com Jesus. Ele foi atrás de Jesus para perguntar as coisas. A mulher samaritana, talvez um dos textos mais famosos aqui, junto com o Zaqueu, talvez uma das mais conhecidas histórias dos evangelhos. É o texto com maior conteúdo sobre alguém, além de Jesus, nos evangelhos. Ele é lotado de ensinamentos sobre pecado, sobre teologia, sobre missões. Tem muita coisa para se discutir nele. Mas olha só que interessante. De novo, é uma personagem é mulher, ou seja, já traz uma série de restrições para ela. Ela é excluída da sociedade porque ela tem um modo de vida imoral. Ela faz parte de um povo inimigo dos judeus. Mas o que salta aos olhos aqui nessa história é que mesmo ela sendo assim, ela recebe a atenção de Jesus ao ponto de Jesus não querer comer. Vamos só relembrar o contexto, né? Jesus para num poço em Samaria, ele sente fome, ele manda os discípulos comprarem alguma coisa para comer, os discípulos vão, ele fica ali. Essa mulher vem para tirar água. A gente pode analisar o momento que ela vai tirar água, porque ela vai sozinha, ou seja, se ela fosse junto com as outras mulheres, ela seria escorraçada dali. Ela vem para tirar água. O texto não fala se Jesus já sabia que essa mulher estava vindo ou não, e por isso ele mandou os discípulos embora. E o fato é que ele trava um diálogo com ela. E ela mesma se espanta disso, que ela era mulher e era samaritana. Jesus não poderia nunca estar ali falando com ela. Mas Jesus trava um diálogo com ela. E aí ela começa a conversar, ela sente o coração dela queimar, ela vai chamar todo mundo na vila. Veja, uma mulher excluída da sociedade toma coragem de ir lá na vila, chamar todo mundo e falar, olha, achei o Messias. Achei um grande profeta que me revelou toda a minha vida. Será que ele não é o Messias? E convence todo mundo a vir. Nesse meio tempo, os discípulos voltam. E falam, o senhor não vai comer? Ele falou, não, agora eu tenho um pão melhor que isso para comer. Um alimento melhor que isso. Quer dizer, Jesus dá atenção para essa mulher ao ponto de que ele prefere ficar sem comer ali naquele momento para poder dar atenção para o que está acontecendo. Depois que os discípulos chegam, a mulher volta com toda a vila junto com ela. E Jesus começa a pregar naquela vila e aquelas pessoas se convertem. Samaritanos se convertem na pregação de um judeu. Porque foram chamados por uma missionária que antes era uma mulher excluída entre eles. Olha só que interessante essa história. Ela demonstrou arrependimento, conversão sincera, porque ela levou a vida inteira dela para Jesus. Esse é um encontro junto com o Zaqueu muito impactante. Porque nesses dois encontros geram muitos frutos. De duas pessoas excluídas da sociedade. Pessoas que a gente não daria valor e que se tornaram grandes pregadores. Grandes propagadores do Evangelho. E por último, a mulher adúltera. Acho que vai dar tempo de terminar hoje. Vamos lá. Esse é o texto mais melancólico de todos que nós vimos aqui. Porque não tem fruto nenhum aqui. Ela não foi ao encontro de Jesus voluntariamente. Essa mulher adúltera é aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e os anciãos e a população levaram ela até Jesus e disseram, olha, a lei manda apedrejar. O que o Senhor diz? E nós sabemos, eles estavam todos errados, porque a lei mandava apedrejar ela e o homem. Mas, de repente, o homem era uma pessoa importante ali, estava fora e encobriram o que ele fez. Mas se ela foi pega em adultério, em flagrante, tinha que trazer o parceiro também.
Tinha que apedrejar os dois. E não era nem para discutir, e não era para trazer para Jesus, era para eles discutirem lá no lugar onde eles deveriam discutir entre os anciãos. E Jesus, então, não fala nada. Aí ele se abaixa no chão e começa a escrever. O fato é que estava todo mundo errado ali. Não era para trazer para Jesus, era para trazer o homem, era para julgar o homem também, era para apedrejar os dois. Mas o que chama a atenção é que ela não foi ao encontro de Jesus. Foram eles que arrastaram ela até lá. Quer dizer, se ela não tivesse sido pega em adultério, ela não teria se encontrado com Jesus. Ela teria vivido a vida dela, como diz Provérbios, ela teria limpado a boca e dito, não cometi pecado. E teria vivido a vida dela, talvez cometesse esse pecado no dia seguinte de novo. Mas ela foi arrastada. Pela misericórdia de Deus, pegaram ela em flagrante, ela deveria morrer na hora, mas levaram ela até Jesus, porque Jesus estava por ali. Então, tem uma questão teológica envolvida, como em todos esses encontros aqui. Só que nesse aqui, Jesus não faz absolutamente nenhum discurso. Jesus não fala nada. Sabe por que ele não fala nada? Porque eles já citam a lei. Olha, a lei manda fazer. Ora, então cumpre a lei. Por que eu estou fazendo aqui? Para que trouxeram para eu julgar? Então Jesus não fala nada. Só que nessa história, nenhum dos personagens se arrepende. Por isso que é melancólico. Porque a mulher, ela não queria se arrepender. Ela não queria encontrar com Jesus. Ela foi levada ali à força. Os outros não queriam consertar as coisas, não queriam cumprir a lei de Deus, só queriam apedrejar a mulher. E na verdade, né, não queriam nem apedrejar a mulher. Se Jesus não estivesse por ali, talvez eles nem tivessem feito nada. Segundo a hipótese de que o homem que estava adulterando com ela fosse alguém importante e eles encobriram, se Jesus não estivesse ali, talvez não tivessem pego a mulher. Teriam deixado os dois viver a vida deles, se o cara fosse um sujeito importante ali. Mas porque Jesus estava ali, eles quiseram fazer essa cilada. Então nenhum deles está certo e nenhum deles se arrepende. Mesmo a mulher, nós não sabemos o que houve com ela. Jesus só diz para ela, vai, não peques mais. Ela vira as costas e vai embora. Por isso que eu falei que é um episódio melancólico, porque está tudo errado nesse episódio aí. E não acontece, e nenhum deles se arrepende, não tem fruto nenhum. Não sabemos se mais tarde algum deles estão entre aqueles discípulos que se converteram e receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes. Não sabemos se essa mulher depois se arrependeu também. Não sabemos nada. O texto só mostra isso. E aqui vem uma coisa importante. Jesus julgou a mulher. Porque, de fato, ela pecou adulterando. Não precisava fazer julgamento. Ela foi pega em flagrante. O julgamento é para quando você precisa ter provas e precisa discutir. Ali não tinha discussão, ali não tinha prova. Ela foi pega em flagrante. Então, Jesus a julgou. Ela realmente cometeu o pecado. O que acontece é que Jesus não a condenou. Ninguém quis te condenar. Quem tiver a primeira pedra, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo ali estava errado já no julgamento, então ninguém atirou a pedra. Nenhum deles tinha autoridade ali para jogar pedra. Não porque eles tivessem pecados em suas vidas, mas porque aquela situação ali estava errada. Então foi todo mundo embora. Jesus olha para a mulher quando eles ficam sozinhos. Cadê os seus acusadores? Ninguém quis te condenar? Não. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que não é uma liberdade nem licença para a pessoa continuar pecando. Se ela fosse pega de novo, sem Jesus estar por ali, ela seria apedrejada na hora. Até porque o pessoal já ia estar com raiva de Jesus ter se safado assim. Então eles iam nem ter dó dela. Então, não é liberdade para ela continuar pecando. Ele diz, vai e não peques mais, para de adulterar. Só que ele não a condenou. Certo? Terminamos aí. Eu não entrei em muita teologia para a gente não perder tempo. O que nós temos de comum? O que nós podemos tirar de ensinamentos desses encontros? Todas as categorias de pecadores foram abordadas por Jesus nesses encontros. Olha só que interessante. João Batista é o crente fiel. Foi abordado por Jesus. A mulher pecadora era o não crente afundado nos piores pecados. Recebeu perdão. Marta e Maria são dois tipos de membros de igreja. Porque eles já eram amigos de Jesus, já criam em Jesus, quando temos os relatos da Bíblia. Mas eles representam dois tipos de membros de igreja. Jesus também conversou com eles.
também ensinou eles. Zaqueu é o bandido, o corrupto, o político. Também merece a salvação e recebeu a salvação. A viúva pobre são os necessitados. Já era uma mulher religiosa que estava ali no templo, inclusive dando a sua oferta, o seu dízimo. São os necessitados da igreja. Jesus também encontrou com uma deles e teve atenção com eles. Nicodemos, os ricos, os líderes do povo, os instruídos. Olha, os instruídos é o texto que mais tem teologia e filosofia. Porque ele era instruído, mas Jesus fala, você é um mestre e não sabe nada? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Isso é um alerta para mim, para os pastores. Quanto mais instruído, mais tem que aprender. A mulher samaritana são os excluídos, os estrangeiros. O problema dos excluídos, a diferença da mulher pecadora, Marta e Maria, Zaqueu, para a mulher samaritana, é que a mulher samaritana também tinha os mesmos pecados que eles. Só que no caso dela, ela não era do povo de Deus. Então é justificável que ela tivesse esses pecados. O que não é justificável é que esses outros que eram do povo de Deus tivessem esses pecados. Então, no caso dela, é uma pessoa que está de fora da igreja, de fora da religião. E, no caso, uma inimiga até. Mas ela também recebe atenção, se converte e traz muita gente com ela. A mulher adulta, ela representa aqueles que estão perdidos. São do povo de Deus, estão cometendo pecado, mas não se arrependem. Só que Jesus também conversa com eles. Jesus também trata deles. Então, tem essa primeira coisa em comum entre eles. Todos eles abrangem todo o espectro dos pecadores com os quais alguém na igreja vai se envolver. Inclusive entre nós. Cada um de nós veio de alguma dessas situações aí. Mas Jesus conversa com todos, Jesus cuida de todos, tirando aquela que não quis se arrepender, todos eles foram até Jesus. Todos eles tinham algo a aprender com Jesus, até o mestre da lei tinha alguma coisa para aprender com Jesus. Até João Batista, porque João Batista fala, o senhor está vindo se batizar? Sou eu que devo ser batizado? Jesus fala para ele, não, vamos fazer assim, porque convém a nós cumprir a lei para testemunho. Até João Batista tem algo a aprender com Jesus. E os ensinamentos em comum entre todos eles? Arrependimento dos pecados, transformação de vida, abandono do pecado, não é só se arrepender, você tem que abandonar o pecado. E o serviço. Alguns mais, outros menos, fizeram sacrifícios. Algumas coisas foram mais sacrificantes, outras foram menos sacrificantes. Né? Pegando aí o exemplo de Zaqueu e Nicodemos, Zaqueu se sacrificou mais do que Nicodemos, com certeza. E humilhação. Todos eles, de alguma maneira, tiveram que ser humilhados. Mesmo a mulher adúltera, que não queria ir até Jesus, que foi arrastada até lá, aquilo foi uma humilhação para ela. Mas ali, naquele momento, o mínimo que ela recebeu foi a salvação da vida dela, não a salvação da alma. Ela deixou de ser apedrejada ali. Então, ela deve isso para Jesus ali naquele momento. O mínimo que ela recebeu foi isso. Então, irmãos, eu acho que satisfiz a exigência da chefe. O que essas pessoas tinham em comum? Por que elas se encontraram com Jesus? Porque todas elas precisavam de Jesus. Ai do ser humano que achar um dia que não precisa de Jesus. Ai daquele membro de igreja que depois que já está há anos na igreja achar que não precisa mais ter comunhão e não precisa mais buscar a Jesus. Ele vai cair num daqueles pecadores ali que faziam parte da igreja, mas estavam cheios de pecados, cheios de coisas erradas. Todos nós precisamos. E a gente tem que ter a consciência que fora da igreja, todo mundo também precisa de Jesus. O pior bandido, a pior pessoa precisa de Jesus. Depois, quem for editar, edita isso que eu vou falar, tá? Hitler, por pior que seja, precisava do amor de Jesus. Stalin, por pior que fosse, precisava do amor de Jesus. E Jesus amava e queria perdoá-lo. Na esteira desses dois, o imperador Hirohito do Japão, que para mim foi pior que os dois. Ninguém fala isso, mas o que o Hirohito fez foi pior do que os dois fizeram. O imperador Hirohito precisava de Jesus.
E Jesus amava o imperador Hiruíto e queria que ele fosse salvo, como diz lá em Timóteo, e quer que todos os homens se salvem. Por pior que seja a pessoa que esteja aí fora, ele precisa da salvação. E quem somos nós para achar que ele vai se salvar e não vai ser ninguém? Eu vou pregar, vou citar isso hoje no sermão. O apóstolo Paulo sofreu com esse rótulo de ex-perseguidor. Mas aquele que para os cristãos teria sido considerado o pior de todos, ele se torna o maior missionário de todos. Então, todos que estão fora da igreja precisam de nós, não interessa quem é. Pode ser o pior, pode ser quem vocês pensarem, ele precisa da conversão. Por isso a Bíblia nos exorta para que nós oremos para os nossos líderes. Eles são humanos como nós. Só estão lá por circunstâncias da vida. Mas quem sabe se eu estivesse lá faria melhor que eles? Não sei. Talvez fizesse pior do que eles. Mas assim como eles, eu também preciso de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lembrar sempre disso. Esses encontros de Jesus demonstram que Jesus teve atenção com todo tipo de pecador. E Jesus parou, pelo menos em algum momento da sua vida, para cuidar deles, para pregar para eles, para salvar a alma deles. Que isso seja um exemplo para nós. Amém? E talvez Nicodemos, que eu acho que tinha maior entendimento assim, de toda a lei, né? Era o que Jesus falou que ele não conhecia. Exato, é como eu falei. Ele é o mestre da lei, mas foi o que mais aprendeu com Jesus. Isso é um alerta para mim, para os pastores, para quem se julga teólogo. Quanto mais a gente sabe, menos a gente conhece. Ou quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe. Vamos ficar de pé? Vamos lá? Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa aula. Pedimos, Senhor Deus, que Tu continue nos edificando e nos ensinando através do culto. E esteja, Senhor Deus, derramando do Teu Santo Espírito, da Tua consolação, da Tua paz sobre todos que estão aqui na igreja. É a oração que eu faço no Teu santo nome. Amém.